gente. Acho que ainda é bom dia. Ou é boa tarde, eu não vi o horário. Tentando fazer uma live. Mas aqui, amados, é muito silencioso. Mas hoje é porque assim, perto de São João, né? E tem um pessoal que bota um sonzinho aqui, mas eles quase não colocam. É uma vez ou outra. Aí hoje eles estão colocando. Tem dia que eles colocam, final de semana, geralmente, botam um sonzinho. Aí sem querer tira a concentração da gente, né? Eu posso falar assim um pouco, né, do que eu ia falar. Eu gostaria de falar essa live. Ao Senhor todo o domínio, poder, majestade nos céus e na terra. A Ti, Senhor, toda honra, glória, para todo sempre, amém. Vocês estão bem? Espero encontrá-los na santa e gloriosa paz de Deus. Deixa eu pegar aqui meu óculos, tá? Um instante. Então, pessoal, a live hoje falando sobre o casamento. Eu já fiz uma live dessa ou uma outra ocasião, outro dia. No capítulo 1 Coríntios 7, está escrito assim, iniciando pelo versículo 1. Quanto ao que vocês me escreveram, isso é o apóstolo Paulo edificando, exortando a igreja de Corinto. Questões sobre o casamento. Quanto mais vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, no caso, a fornicação, né? Que também é chamada prostituição. Cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, de igual modo, a esposa, seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu corpo, como assim também o marido não tem poder sobre o corpo dele, e sim a mulher, sua esposa. Não se privem um do outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para que se dediquem à oração, depois retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Ou seja, às vezes, né, tem um problema, são diversos. Ou a pessoa está atravessando uma fase difícil, né, isso mexe muito com o emocional da pessoa, ou por cansaço, muito cansaço físico, esgotamento físico e mental, ou por um luto, também pode acontecer, né, a pessoa não vai ter aquela vontade, né, de ter intimidade numa situação que mexe muito com o emocional da pessoa. E também, ou por outro motivo, a pessoa está fazendo em oração, alguma coisa assim, em jejum. Aí ele está dizendo aqui que seja por consentimento, ou seja, mútuo, um acordo mútuo do casal, no caso do casal. Aí ele diz também para ter domínio próprio, não ser tentado pelo inimigo, né? Quantos aí são tentados, né, por mulheres na rua ou homens assediando a mulher, e assim um ao outro. E a pessoa, como diz o ditado, estando em dia, né, é muito provável que essa pessoa, aquela coisa, alguém vier te oferecer um prato de comida, um sanduíche, um lanche, você com a barriga cheia, você vai querer comer? Com a barriga satisfeita? Vai dizer, não, muito obrigado, eu já comi, não é verdade? Já me alimentei. A mesma coisa se a pessoa estiver satisfeita, né? É satisfeito que eu digo assim, estiver feliz, estiver bem, de jeito nenhum. E principalmente a pessoa tiver respeito mútuo, independente de qualquer coisa, a pessoa sabe que um casamento é algo muito sério, é um compromisso, não só com a pessoa, mas primeiramente com Deus. Quem é fiel a Deus é fiel ao ser humano. A Bíblia se refere ao homem, mas assim, tem pessoas que não entendem que a Bíblia se refere
a gênero, homem, mulheres. Quando a gente dizendo ao homem, quer dizer homem e mulher. Então, aí aqui mais embaixo diz assim, e digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. O apóstolo Paulo não casou, né? Ele não casou. Um, na verdade, de um modo e outro de outro modo, né? De outro. Aí aqui ele diz assim, ele dá uma advertência, mas se não conseguirem se dominar, ou seja, não consegue dominar o prazer sexual, não é? Se houver algum impedimento, sei lá, às vezes a pessoa está com visita, seja N motivos. Aí ele está dizendo assim, se a pessoa não consegue se dominar, case-se. Aliás, esse caso aqui é no caso de fornicação, ou seja, sexo ilícito, sexo fora do casamento. Tem pessoas que ficam fazendo sexo, mas não são casadas. Então aqui o apóstolo Paulo adverte que não é pelo consentimento do Senhor que seja assim. Se a pessoa quer estar ao lado de alguém, o certo é você ter um compromisso e perante Deus e perante aos homens, não é? Na justiça também. Aí tem dizendo assim, ó, melhor casado que arder-se em desejos, ou seja, tá trocando de parceiras, tá trocando de parceiros. Licença, gente, eu vou espirrar. Perdão. É que eu coloquei aqui o Echarpe tá com perfume e eu sou alérgica. Às vezes, qualquer besteirinha eu fico tossindo, espirrando. Então, aqui tem dizendo, ó, uma vida conforme o chamado de Deus. Aí mais adiante ele fala sobre as pessoas solteiras, que é não muito diferente, né? Ele está advertindo que não se deve fazer sexo fora do casamento. E ter fidelidade. No versículo 39 ainda do capítulo 7 de 1 Coríntios, diz assim, a mulher esteja ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido vier a morrer, ela fica livre para casar com quem ela quiser. Mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Bem, muitas coisas, né, foram ajustadas. Não é que foi modificada, assim, foi ajustada. Tipo assim, o Senhor, ele não gosta do divórcio, mas se for um casamento que está trazendo muitos problemas para a saúde da pessoa, arriscando a vida dela ou das crianças, sendo prejudicial, como tem muitos aí que se a mulher não se separar, um homem agressor, ela pode acontecer um feminicídio, né? Ou não chega a esse extremo, mas as crianças presenciando. Então existem casos e casos. Um caso desse assim, o Senhor, ele não vai se importar que a pessoa se divorcie. Ou incompatibilidade de gênio, né, de tal forma que não dê mais para viver, porque sempre há uma tentativa de reconciliação. Mas tem casos que não existe mais reconciliação. E o Senhor entende, mas que Ele quer que a pessoa, a qualquer coisa, venha se divorciar, não. Deus não é a favor do divórcio, não. Mas existem situações, como foi colocado aqui, o Espírito Santo colocou, expôs. Eu mesmo conheço um casal de pastores que ela nem era pastora, mas ela tinha muito conhecimento das coisas de Deus, até porque o seu marido é pastor. Então houve uma separação, foi necessária, e houve também a consumação, né, o divórcio. E ela hoje vive com outro e ele vive com outra. Quer dizer, aquilo ali
foi uma coisa... Não é que Deus seja a favor do divórcio, mas a situação deles dois ali, estava havendo muita incompatibilidade de gênero, de temperamento dos dois. Então, Deus viu que, é como está escrito em Romanos, não sei se é 12, 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, né? Amam a Deus. Nesse caso aí, foi algo que foi bom. No início houve dor, né? Houve aquele sentimento de perda. Ambos sentiram, porque tem família, né? Tem filhos, tudo. Mas tudo depois se ajustou. Se reajustou. Então, o Senhor, ele não é a favor do divórcio. Mas existem casos que, se acontecer, ele, com certeza, ele vai compreender, porque ele sabe todas as coisas. É um dos atributos do Senhor, a onisciência. Então, ele fala aqui de consagração, né? Que a pessoa deve se consagrar a Deus. É isso. E mais adiante aqui, vou pegar minha outra Bíblia para ficar mais fácil de... Em Eclesiastes, não, eu vou ler primeiro, já que falou em fornicação, né? Em prostituição, fornicação, eu vou ler aqui a mensagem bíblica que está em Gálatas 5, as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Digo, porém, andar em espírito, não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça, ou seja, uma milita contra a outra, né? O espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Eles se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, está aí a primeira alternativa aqui, primeira exposição: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídio, bebedeira, glutonaria, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos declarei. As que cometem essas coisas, né, praticam essas coisas, não herdarão o reino dos céus. Aí fala sobre o fruto do Espírito, que é o amor, o maior deles, o gozo, a paz, longanimidade, que é uma longa paciência, benignidade, bondade, mansidão e temperança. E eu separei aqui também que em Eclesiastes 4:12 ensina que a união traz força e proteção do casal, né? Sendo melhor estar em companhia do que sozinho. A metáfora do cordão de 3 dobras indica um relacionamento que é o casamento, parceria, e torna-se inabalável, inquebrável, quando Deus é a terceira parte, resistindo melhor às dificuldades e os ataques. A força da união, cordão de 3 dobras. O texto usa a imagem de um cordão feito de 3 dobras, que é muito mais resistente do que um único fio, não é verdade? Aí, isso é simbolicamente, ele usando a expressão material, mas espiritualmente ele quer dizer que se nós estivermos alicerçados, como está escrito também numa passagem bíblica que eu leio sempre, Mateus 7, do capítulo 24 ao 26, que uma casa, quando ela é alicerçada na rocha, que é Cristo, ela pode até sentir o impacto, né, de algo. É como ela fala, pode vir a chuva, os rios, as águas, a tempestade, os ventos, mas ela permanece firme. Por quê? Porque o alicerce daquele casamento é Cristo.
eles põem o Senhor em primeiro lugar na vida deles. E, gente, olha, a gente fala assim, mas não propriamente você tem que estar constantemente dentro da igreja. Um casal pode ter Cristo e pode ir os dias que ele puder, que eles quiserem, cultuar o Senhor. E ter o Senhor como base, foco, em primeiro lugar na sua vida. É isso que Deus quer dizer. Manter sempre a oração em dia. A força da união, ele diz assim, ó, usa a imagem de um cordão feito de 3 dobras para saber que é mais resistente do que o cordão de um fio só. Isso ilustra que 2 pessoas juntas podem se ajudar mutuamente, protegendo-se e se apoiando, enquanto quem está só fica vulnerável. Gente, eu pude perceber isso. Eu vou dizer a vocês, eu sempre gostei muito de viver sozinha. Há muitos anos divorciada. Mas existem casos e casos onde você vai perceber que você estando com alguém do seu lado, alguém que eu digo assim, um esposo, né? Quando tem uma filha, um filho, mas nem sempre filhos querem estar do nosso lado. É aquele ditado, depois que cresce, depois que cria asa, né? Quer estar vivendo a vida deles. Então, assim, num caso extremo, claro que você vai poder contar com eles, né? Se eles não estiverem trabalhando no momento. Mas é um caso, assim, que às vezes é até constrangedor. Tira a pessoa do seu ambiente, da sua casa, do seu habitat, com a esposa, para ficar com você. Feito uma situação aí que eu passei, que eu fiquei sem andar, gente. Teve um problema, deu uma dor na minha perna, eu fiquei sem andar. E debilitada, vomitei muito, eu já contei esse testemunho. E houve necessidade de eu ter um apoio. Até para ir no banheiro, eu tinha que me apoiar, porque tonta, estava completamente debilitada. Então, a gente pensa assim, numa hora dessa. Por isso que Deus diz assim, ó, é melhor que ser 2 do que ser 1. Aí diz, é só por isso, Edilene? Não, não é só por isso não. Compartilhar também alegrias, né? Coisas assim boas da família, tá em harmonia familiar, né? Tá convivendo com a sua família, é muito bom. Agora, eu vou dizer a vocês que assim, que tem gente que diz assim, ah, porque fulana acha muito ruim a solidão, a solitude. Eu não acho. Eu não acho. Agora, eu confesso a vocês que já houveram situações na minha vida que eu vi que realmente, aí diz assim, um casamento é necessidade. Gente, não é olhando por esse lado, mas você vai perceber que há situações não só para a mulher não, viu? Para o homem também. Porque não é só a mulher que está suscetível de repente adoecer. O homem também. Outro dia eu fui subir aqui, foi justamente no dia que eu tive a dor na perna. Eu fui subir, eu já tinha levado uma queda e o joelho estava doendo. E a perna também estava doendo. Eu sou muito inquieta dentro de casa. Eu gosto de estar sempre mexendo numa coisa, mexendo em outra. Aí até meu filho, quando chegou, disse assim, o que foi, mamãe, que tu fosse fazer? Eu fui subir na cadeira, no banco, não foi nem cadeira, foi no banco, para tirar um parafuso lá, para ajeitar a planta aqui na sala. Ajeitar a casa, botar planta. Meu irmão, na hora, o banco saiu do lugar. Eu despenquei de cima do banco e o apoio todinho foi no joelho. Aí fez creco. Eu digo, misericórdia. Fui tentar andar, não consegui. Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Eu fiquei numa situação, gente, que eu não podia nem chamar a minha vizinha. Eu digo, o que é que eu vou fazer para sair daqui? Se tivesse um esposo nessa hora, chamaria o esposo, né? Isso pode acontecer com um homem ou com uma mulher, gente. Eu já tinha levado uma queda, o joelho já estava doendo, qual era a minha? Fica quieta, né? Não, mulher é fogo, viu? Mulher é uma mania de estar arrumando casa. Eu sou muito, assim, proativa, não sei ficar parada. Se eu estiver parada, é porque eu estou ou cansada,
ou estou tentando relaxar, ou vou porque eu estou em repouso, né? Porque o médico disse que é para repousar essa perna. Pode andar? Pode. Não posso fazer extravagância. Aí ele disse, bota sempre as pernas para cima. Que ele disse, ó, o bom mesmo era fazer fisioterapia dessa perna. O que eu tive é o que jogador de futebol tem. Foi porque eu passei uma fase subindo muita escada, andando muito. Eu não tenho um carro. Então, isso aí foi o que prejudicou. Tá sempre, por várias vezes, subindo as escadas. Aqui não, aqui é terra. Mas lá na casa da minha filha, era terceiro andar, então eu subia a escada direto, subia, descia, constantemente. Aí ele disse, foi isso, juntou com a queda e é porque tem uma rua que é muito cheia de buraco. Eu cortava caminho para ir para casa da minha filha. Então, gente, não é só por questão de necessidade, de estar um ao lado do outro, mas aqui o Senhor disse, um cordão de 3 dobras é difícil assim, ele se romper. Existem outras, como posso dizer, outros tópicos, né? Outras razões, outros motivos. Ele quer dizer assim, que, vamos supor, uma afronta partindo de uma outra mulher, ou uma afronta partindo de outro homem, ou seja, de quem for. Então, o casal em oração, pedindo a Deus, orando, colocando o Senhor no centro do seu viver, é bem mais fácil as coisas se ajustarem, entendeu? Para que não fique, é como se foi falado já, pode haver até um impacto, né? Como a mensagem bíblica de Mateus 7:24, que vem as dificuldades, né? Vem os interpérios, né? Que chama do dia a dia, mas se a casa, o lar, a família estiver alicerçado no Senhor, que a Bíblia chama rocha, Ele é a rocha. Então, gente, esse barulho é o vizinho com música, tá? Eu saí até do meu quarto lá, porque o quarto fica mais em cima ouvindo. Então, vamos ver mais adiante se tem. Aí ele diz assim, ó, a terceira dobra é Deus. O cordão de 3 dobras, duas dobras é o casal, e a terceira dobra é Deus. Os estudos interpretam que o cordão se torna inquebrável quando Deus integra a união do casamento, a parceria, resistência à adversidade. O versículo menciona os dois podem resistir a ataques, sugerindo que parcerias sólidas ajudam a enfrentar conflitos, desafios, a vida se torna mais eficaz. Exemplo de uso: casamento é muito utilizado para, vamos ver aqui, para destacar que a presença de Deus é um fundamento para um casamento duradouro com propósito. Não apenas ausência de conflitos. Toda família tem conflito, né? Pode acontecer de conflitos, mas a sabedoria para lidar com eles. Conflitos podem acontecer, mas ter sabedoria, pedir sabedoria a Deus para lidar com eles. Parcerias e amizades. Aplica-se a importância de ter companheirismo, né, e na fé, ou amigos verdadeiros que ofereçam suporte e calor nos momentos difíceis. Sinônimo e conceito relacionados. União faz a força. Né? A união faz a força. A gente também tem que ser seletivo, né? Que tipo de amizade? E companheirismo, proteção, apoio mútuo, aliança com Deus. Aí, resumindo, valoriza a colaboração, amizade, inclusão da espiritualidade para fortalecer os laços humanos contra as adversidades. Louvado seja Deus.
ver se tem mais alguma coisa. Bendito seja o teu santo e excelso nome. É isso, gente. Eu tava com outro assunto aqui, mas a música tá atrapalhando. Eu não sei fazer nada assim com zoada. Se tiver com zoada, a gente perde o foco. Senhor Deus e eterno Pai, nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor, na certeza que o Senhor cuida, que o Senhor zela, que o Senhor protege, não só nós, mas todos da família. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu infinito amor. Aqui nós encerramos a live e é isso, amados. Que o Senhor te abençoe e te proteja, né? Que o Senhor tenha misericórdia de ti e de mim e sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje não foi muito fácil fazer a live por causa do sonzinho, né, do vizinho. Deixa ele curtir. Não é nada demais, né? Eles colocam como é que chama assim, tonizam assim de uma maneira que nem é tão alto, sabe? É uma coisa assim que é suportável. Gosto muito deles. Eu te amo em Cristo Jesus. Tenha um excelente dia.